boa semana. Vou começar esse dia com você e ao longo desta semana sermos abençoados com uma palavra de Deus que nos faz sempre crescer. Estamos sempre aprendendo e eu não sei quanto a você, mas todos os dias Deus acrescenta tijolos de conhecimento a mais na construção da minha fé. Eu acho que você também é assim e é por isso que nós temos esse tempo, logo na segunda-feira, o Boa Semana Central, para compartilharmos juntos aquilo que pode nos fazer perfeitos para Deus. E essa disposição de perfeição é muito interessante. Antes eu quero compartilhar com você um texto bíblico que está em Mateus capítulo 19, no verso 16 ao 26, que é aquela história do jovem rico que foi impedido de seguir a Jesus, não por Jesus, mas por ele mesmo. Diz assim, que aproximando-se um jovem de Jesus, disse a ele: Bom mestre, que farei para seguir e conseguir a vida eterna? Então Jesus disse: Por que você me chama bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se quer então ser perfeito, entra na vida, guarda os mandamentos. Então aquele jovem disse: Quais? Então Jesus respondeu para ele: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. Ora, então o jovem, ouvindo aquilo, respondeu para Jesus: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse então Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás então um tesouro no céu. Então vem e me siga. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos discípulos: em verdade eu vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez eu vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então seus discípulos ouviram isso, ficaram muito admirados e disseram então: Jesus, então quem é que pode se salvar? E Jesus, olhando para eles, disse: Às pessoas isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pequeno detalhe que estava impedindo aquele jovem de ser perfeito. Mas olha, perfeição, segundo uma autora que fala sobre perfeccionismo, a Kathleen Norris, é uma das palavras mais assustadoras que se conhece. Já pensou, ser perfeito é realmente assustador. E ela o contrasta com a perfeição descrita no Evangelho de Mateus. Então ela disse: a perfeição segundo os padrões deste mundo, dessa sociedade, ela é diametralmente contrária à perfeição dos evangelhos. E ela então faz isso, descreve como a perfeição segundo a sociedade, segundo este mundo, como uma grave aflição psicológica que torna as pessoas muito tímidas para correr riscos que até são necessários correr. Mas em Mateus, já do lado do Evangelho, a perfeição, ela significa realmente algo maduro, completo, inteiro. E essa autora conclui assim: ser perfeito é abrir espaço para o crescimento e tornar-se maduro o suficiente para nos entregarmos aos outros. Olha só, aquele que é escravo da perfeição não se entrega aos outros porque ele é escravo do que os outros vão pensar das coisas que ele tem feito. Perfeição é horrível, Existem muitas pessoas perfeitas. Eu conheço até algumas pessoas que não podem chegar num ambiente e ver um quadro meio um pouquinho torto, que ela já quer consertar, senão ela não vai estar bom. Perfeição acomete pessoas de todas as espécies, os profissionais, de várias áreas financeiras, de várias áreas educacional, de várias áreas de saúde,
acomete aquelas pessoas que também cuidam da casa, que vivem sempre arrumando as coisas o tempo todo, acomete aquelas pessoas que não se permitem errar, achando que é inerrante. E a pessoa perfeita, ela é realmente um problema grave a si mesma, né? A pessoa com aquela síndrome daquela perfeição. Sabe por quê? Porque como ela jamais conseguirá ser perfeita, porque ela sempre vai tornar-se Marte ou se mutilar emocionalmente, porque ela jamais conseguirá ser o padrão que ela almeja. É impossível. O ser imperfeito, ele adoece, e o perfeccionismo é adoecedor. Eu vejo como o perfeccionismo é como aquela pessoa que se afoga no próprio vômito. Isso é triste, né? Mas é assim mesmo. Os erros e as coisas vêm e elas se mergulham naquilo e não conseguem sair mais. E é um ciclo constante. Mas, graças a Deus, no Evangelho não é assim. Entender perfeição assim nos ajuda a compreender a história de um homem que questionou Jesus sobre o que poderia fazer para ser perfeito e obter a vida eterna. É isso que o jovem rico estava querendo com Jesus. E aquele medo de perder era maior do que andar com Jesus. Então, ali no verso 16 do capítulo 19, ele diz: "E eis que aproximando-se dele o jovem disse: que farei para conseguir a vida eterna?" E Jesus identificou aqui a riqueza desse homem como um gatilho que sufocava o seu coração. Ele disse que se ele quisesse ser perfeito, ou como diz aquela autora, se quiser ser inteiro, disposto a doar e receber de outros no reino de Deus, ele deveria se dispor a deixar de lado o que o impedia de fazer isto. O dinheiro estava impedindo aquele moço de entregar-se a Jesus de fato. Detalhes, porque Jesus falou, não é para você ser perfeito naquele termo sacramentado, né? Naquele termo de absoluta inerrância, de alguém sem mácula, sem erro, que faz tudo certinho. Não era isso que Jesus estava dizendo. Eu estava dizendo para ele que se ele realmente quisesse a vida eterna, andar com Jesus, aquele era o estilo de perfeição que Jesus queria, e isso não era impossível, isso era perfeitamente possível. E muitas pessoas, até mesmo os cristãos, frequentadores de igrejas, estão deixando escapar a vida boa que Deus tem para eles, porque as coisas desta vida os estão impedindo de progredir em Cristo. Eu gosto da palavra de um autor chamado Jim Elliot, que é uma frase espetacular. Ele diz assim: não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar aquilo que ele não pode perder. Olha que coisa interessante, porque as coisas desta terra, deste mundo, as situações e circunstâncias, nós não podemos reter isso. Elas estão fora do nosso controle. E deixar tudo isso para ganhar aquilo que ninguém e nem nada pode tirar, que é a paz com Jesus, a eternidade preciosa que Ele tem para nós, isso que ninguém pode tirar não pode ser perdido. E se isso está nos deixando incapazes de sermos perfeitos, precisamos deixar de lado. E a coisa interessante nos evangelhos é que Deus não abre mão de nós. Já parou para pensar? Cristo não abre mão de nós. Lá no verso 21, Jesus fala assim: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, vem e me segue. Olha, eu sei que é difícil alguém naquela posição ouvir uma coisa dessa, mas para Jesus era muito simples. Deixa aquilo que toma o lugar de primazia no seu coração, que não sou eu e não é Deus o Pai, e você então vem e me segue. É só uma conversão de lado. É simples. Mas porém,
é muito difícil para aqueles que não estão dispostos a serem perfeitos. O problema daquele jovem não era ter muitas riquezas, e sim colocar nessas riquezas o coração. E isso tem acontecido com muitos hoje em dia, em todos os lugares. Eles têm se apegado não somente a bens materiais, mas também a pessoas. Os judeus ali consideravam as riquezas um grande favorecimento de Deus. Por isso acreditavam que a entrada dos ricos no reino dos céus era mais fácil, porque afinal de contas eles eram muito abençoados. No entanto, o Senhor deixou claro que a salvação nada tem a ver com condição social, mas sim com fé e obediência à sua palavra. Jesus falou: vai, vende tudo que tem e me segue. Se o jovem tivesse obedecido a Jesus, a alegria da salvação seria parte da sua vida. Mas todas as vezes que nós desobedecemos e não consideramos a palavra de Jesus, nós deixamos de ser perfeitos. Tudo que é bom e justo, ele vem de Deus. E ele nos concede família, saúde, provisão, paz. Mas ele não abre mão de ser o primeiro em nossas vidas. Aquele que é perfeito, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Todo o seu investimento, a primazia do seu investimento está na fé. A fé que ninguém pode tirar. É isso que Jim Elliot estava dizendo. Que não é tolo aquele que dá o que não pode reter, mas ganha aquilo que não pode perder. A fé ninguém pode tirar. A vida com Jesus ninguém pode tirar. Nada nos tira da paz com Deus. E para sermos perfeitos é orar e andar com Jesus. E Ele vai nos conceder assim em nossas vidas. Isso é muito bom. Já as outras coisas todas que a gente tem a tendência de colocar em primeiro lugar, todos e tudo pode tirar de nós. Ladrões roubam, traça come, a ferrugem corrói tudo. A natureza pode levar de uma hora para outra nossas casas, derrubar cidades, ao mesmo tempo arrasar com tudo. Mas aquilo que está em nós, que é a vida de Cristo, ninguém tira. Isto é uma coisa muito especial. E é interessante que a Bíblia diz, lá em Mateus 5,48 também, assim: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o seu Pai Celestial. Cada um de nós tem a própria versão de perfeição, que são bens ou hábitos aos quais nos agarramos para obter controle. Perfeccionismo torna uma pessoa escrava de tudo, como nós já vimos. Mas o convite de Jesus para se render e encontrar plena liberdade só é possível nele, em Deus, né? Não em nós. E se você deseja a perfeição em Cristo, para você e para mim, isto é possível. É isso que ele diz nesse texto que nós lemos lá no versículo 26, onde Jesus falou: para vocês isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então é tarefa nossa, minha e sua, continuar buscando a perfeição em graça e santidade diante de Deus e nos conformarmos ao exemplo de Jesus e ao exemplo do Pai, que disse: sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Deus sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações, por isso não nos deixa sem direção em momento algum, mas Ele age em nós e por meio de nós. Ele coloca em nosso ser o desejo pela salvação, pela vida boa que Ele tem para nós. Ele coloca em nós esse desejo e nos salva em Cristo Jesus. Da mesma forma, Ele não apenas nos faz ter o desejo de conquistar as suas promessas, para que o seu nome seja glorificado. Quando Deus age em nós, e nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos, Ele é glorificado. Então é interesse de Deus nos abençoar, você sabia disso?
mas também concede em nós o poder sobrenatural da fé para tomarmos posse dessas coisas. E Ele jamais colocará um sonho dentro de nós sem nos conceder as condições necessárias para realizá-lo. Isso é interessante, é muito bom. Por isso é necessário ter fé, coragem da nossa parte, para que façamos a sua vontade e obedeçamos a sua palavra. Ele precisa da nossa cooperação para que a sua obra seja manifesta, principalmente no que diz respeito à nossa salvação e à nossa perfeição nele. A perfeição, segundo Deus, é uma dádiva e é possível, sem esforço nenhum. Afinal, perfeição basta do princípio de eu desejo a Jesus, desejo a sua santidade. E a intenção do nosso coração, que já conta, para que naturalmente sejamos perfeitos. Então, qual área da sua vida está impedindo de que você seja um feliz discípulo, uma feliz discípula dele? Para aquele jovem era o dinheiro, mas existem muitas áreas que nos separam de Deus. Trabalho excessivo, às vezes a diversão exagerada no celular, na televisão, nas séries, nos filmes, a avareza que nos impede de ofertar e de sustentar a obra de Deus e ajudar os outros também, a falta de conhecimento bíblico por causa da preguiça e por aí vai. É necessário fé e coragem da nossa parte para que façamos a sua vontade. E Deus precisa da nossa cooperação para reconhecer e sermos perfeitos, porque Ele já nos deu a capacidade. Resta-nos agora a disposição e a vontade. E aí, vamos ser perfeitos de modo sadio? Uma perfeição sem perfeccionismo, mas querendo ser obedientes à sua palavra? Tenho certeza que você e eu seremos muito abençoados. Nesse propósito, assim que terminar agora aqui este programa, pare um pouquinho, vá orar a esse respeito e tenha uma excelente semana. Grande abraço.